E aí galera, bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero conversar com vocês um assunto que é um pouco polêmico muitas vezes na ortodontia: preparo ortocirúrgico. O que é o preparo ortocirúrgico? O que a gente tem que fazer como ortodontista para ter um bom preparo ortocirúrgico? Depois da vinheta, como sempre. Esse é um vídeo curto. O preparo ortocirúrgico é um tema super complexo, mas eu quero dar um overview, uma visualização panorâmica aí do que é, qual é o conceito do tratamento ortodôntico no preparo ortocirúrgico. A maioria das pessoas fala que o preparo ortocirúrgico é a descompensação da posição dentária. O que é isso? Vamos supor, você tem um paciente que tem os molares inferiores lingualizados e os molares superiores vestibularizados, porque ele está compensando uma atresia maxilar. Quer saber um pouco mais sobre isso? Dá uma conferida nesse vídeo que eu falo como diagnosticar a atresia maxilar bem precisamente. Os dentes estão compensando um problema esquelético. Isso ocorre não só nos casos de atresia maxilar, também ocorre nos casos onde você tem uma diferença esquelética de posição da mandíbula, por exemplo, uma mandíbula mais curta ou retrognata, uma maxila mais posteriormente posicionada. Então são situações em que a gente vai necessitar da cirurgia ortognática para corrigir o osso. Vamos supor, um paciente que tem a mandíbula mais retrognata e a maxila bem posicionada. Muitas vezes o que acontece? Os incisivos inferiores, eles vestibularizam para compensar esse overjet do paciente. Esse é um exemplo bem simples e básico, mas que você já consegue compreender o que é a compensação. Compensação natural, compensação que o organismo cria para tentar encaixar melhor aí essa diferença do osso. E o ortodontista, o que ele tem que fazer? O termo que eu acho mais adequado não é descompensar, porque não é bem isso apenas que nós estamos fazendo. A gente não está só descompensando aquele problema dentário que é esquelético, não é bem isso. Do meu ponto de vista, o bom preparo ortocirúrgico é aquele que o ortodontista consegue colocar o dente na melhor posição do processo alveolar daquela base óssea. É levar o dente para a melhor posição, melhor relacionamento com a base óssea. Se a mandíbula está retruída, protruída ou para qualquer lugar que seja, o que importa no preparo ortocirúrgico é os incisivos pré-molares e molares estarem bem posicionados na mandíbula. E aí a mandíbula vai ser colocada na posição adequada com a cirurgia ortognática. Muitas vezes acaba que o tratamento ele acaba sendo o oposto de um tratamento ortodôntico convencional. Por exemplo, não necessariamente, mas em pacientes que têm uma mandíbula retruída e um overjet, o tratamento compensatório normalmente seria o quê? Sei lá. Por exemplo, extração de premolar superior para corrigir o overjet, ou um aparelho extrabucal, de repente, dependendo, é lógico, da situação, ou um propulsor mandibular para mesializar os inferiores. Já num caso de um preparo ortocirúrgico, a gente quer aumentar essa discrepância. Não que a gente quer aumentar a discrepância, a gente na realidade quer colocar todo o problema ósseo aparente, porque quem vai corrigir o problema é o cirurgião. É o cirurgião que vai tratar o osso e corrigir o osso. E para ele conseguir fazer isso, a gente tem que levar o dente bem relacionado com o osso. Parece complexo, mas na realidade não é muito não. Se vocês imaginarem que você está tratando a mandíbula independente, então você vai tratar o dente como se fosse um objeto separado, fosse uma parte separada. Não importa a relação com a maxila nesse momento. Quem vai corrigir a relação maxilo-mandibular é o cirurgião, é o bucomaxilo. A gente tem que fazer que o dente fique perfeitamente posicionado na mandíbula, que os dentes inferiores fiquem perfeitamente posicionados com a mandíbula e que os dentes superiores fiquem perfeitamente posicionados com a maxila. E a diferença no encaixe é basicamente a discrepância esquelética. Existem várias técnicas para fazer esse planejamento e essa forma de movimentação dentária. A mais simples, mais clara que eu conheço é a chamada 6 elementos da harmonia orofacial e é a filosofia que o Dr. Andrews usa. Eu prefiro essa forma, para mim é mais claro e mais simples. Para quem já ouviu falar da filosofia dos 6 elementos, não são as 6 chaves, são 6 elementos, são coisas diferentes.
consegue entender como isso é simples. Mas se você quer saber um pouquinho mais do que é a filosofia dos 6 elementos, quer que eu aprofunde um pouco mais como que eu faço essa questão de posicionamento ideal do dente no osso, não apenas descompensar, mas posicionar os dentes da maneira mais adequada na base óssea, comenta aqui embaixo, de repente eu faço um vídeo mais específico mostrando aí como que eu faço no meu planejamento para levar essa posição mais adequada. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco, como eu falei, uma visão geral de como que a gente faz aí o preparo ortocirúrgico dos casos e um pouquinho do porquê que acaba parecendo que piorou o caso. Na realidade não é que piorou o caso, gente, é que começa a aparecer exatamente qual é o problema esquelético, que muitas vezes está camuflado um pouco por uma adaptação da posição dos dentes. Esse vídeo, na realidade, foi sugestão desse nosso colega, que me mandou uma mensagem no Instagram. Estamos aí, como você também pode fazer a sua sugestão, e a gente faz um vídeo especial para você. Um forte abraço, lembra de se inscrever no canal, marcar o sininho e nos vemos no próximo vídeo.